Reuniões espíritas. 4. Em qualquer lugar em que se encontrem 2 ou 3 pessoas, reunidas em meu nome, eu ali estou, no meio delas. Mateus 18, 20, 5. Prefácio. Para estarmos reunidos em nome de Jesus não basta nos reunirmos fisicamente, é preciso que o façamos espiritualmente, pela comunhão de intenções e de pensamentos para o bem. Só então Jesus, ou os espíritos puros que o representam, estarão presentes à reunião. O Espiritismo nos faz compreender como os espíritos podem estar entre nós. Eles aqui estão com o seu corpo fluídico espiritual, e com a aparência que os faria serem reconhecidos, caso se tornassem visíveis. Quanto mais elevados forem os espíritos na hierarquia espiritual, maior o seu poder de irradiação. É assim que possuem o dom da ubiquidade, pelo qual podem estar em vários lugares simultaneamente, sendo necessário apenas que enviem um raio de seus pensamentos a cada um desses lugares. Com a afirmativa que fez, Jesus quis demonstrar o efeito da união e da fraternidade. O que pode atraí-lo não é o maior ou o menor número de pessoas reunidas, porquanto, em lugar de 2 ou 3 ele poderia ter dito 10 ou 20. Mas o sentimento de caridade que as anima reciprocamente. E para isso 2 pessoas é o suficiente. No entanto, se essas 2 pessoas oram separadas, ainda que se dirijam a Jesus, não há entre elas comunhão de pensamentos, principalmente se não estão movidas por um sentimento de benevolência mútua. Se não se veem com bons olhos, mas com ódio, inveja ou ciúme, as correntes fluídicas dos seus pensamentos se repelem, em vez de se unirem em um impulso comum de simpatia. Nesse caso, então, elas não estão reunidas em nome de Jesus, e Jesus é apenas o pretexto da reunião, e não há verdadeira causa. Ver o item 9 do capítulo anterior. Isso, porém, não significa que Jesus fique surdo à voz de uma só pessoa. Se ele não disse, eu atenderei a todo aquele que me chamar, é porque, antes de tudo, Jesus exige o amor ao próximo, do qual se pode dar mais provas quando se está em grupo do que quando se está em isolamento, e porque todo sentimento pessoal o afasta. Daí se conclui que, em uma assembleia numerosa, se apenas 2 ou 3 pessoas se unem de coração, num sentimento de verdadeira caridade, enquanto que os outros se isolam e se concentram em pensamentos egoístas e mundanos, Jesus estará com os primeiros e não com os outros. Não são, portanto, as palavras ditas simultaneamente, os cânticos ou os atos exteriores que constituem a reunião em nome de Jesus, mais a comunhão dos pensamentos, de acordo com o Espírito de caridade personificado nele. Ver capítulo 10, itens 7 e 8, e capítulo 27, itens 2 a 4. Esse deve ser o caráter das reuniões espíritas sérias. Daquelas onde, sinceramente, se deseja a ajuda dos bons espíritos. 6. Prece, para o início da reunião. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso, que nos envie bons espíritos para nos assistirem, que afaste aqueles que possam nos induzir ao erro, e nos dê a luz necessária para distinguir a verdade do embuste. Afasta, também, Senhor, os espíritos mal intencionados, encarnados e desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós, e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns deles procurarem se introduzir aqui, faz com que não tenham entrada no coração de nenhum de nós. Bons espíritos que vos dignais vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, livrai-nos de qualquer pensamento de egoísmo, de orgulho, de ciúme e de inveja. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos, fazei, enfim, que, pelos sentimentos de que nos achemos possuídos, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que forem encarregados por vós de nos transmitirem os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e a gravidade do ato
que vão realizar, a fim de que eles o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se, nesta reunião, se encontrarem pessoas que aqui tenham vindo atraídas por outros sentimentos, que não os do bem, fazei com que os seus olhos sejam abertos para a luz, e perdoai-lhes, como nós os perdoamos, se vieram com más intenções. Rogamos especialmente ao Espírito, nosso guia espiritual, que nos assista e vele por nós. 7. Para o fim da reunião, agradecemos aos bons espíritos que quiseram vir se comunicar conosco, e pedimos que nos ajudem a colocar em prática os ensinamentos que nos deram, que ao sair daqui cada um de nós sinta-se fortalecido na prática do bem do amor ao próximo. Desejamos igualmente que esses ensinamentos sejam proveitosos para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tiveram a oportunidade de assistir a esta reunião, e para os quais pedimos a misericórdia de Deus.